Qual a comissão ideal que eu posso pagar para o meu profissional? Hoje, a pedido de vocês, a gente vai falar sobre comissão, que é um assunto que traz muita dor de cabeça para muitas donas de salão, por não saber qual o valor justo cobrar para o profissional. E nesse vídeo eu vou te mostrar não só como é o cálculo que a gente faz para chegar no valor correto, mas também levando em consideração todos os acordos que a gente pode fazer com o profissional, né, os modelos de acordo que a gente pode fazer nessa parceria, para a gente conseguir chegar no valor mais coerente, que fique bom tanto para o salão, mas também fique justo pela entrega que o profissional vai fazer. Agora eu vou levar vocês comigo para o quadro para a gente começar o vídeo. Eu costumo dizer que onde mora a maior vantagem da precificação é onde mora o maior perigo também. Qual é a maior vantagem da gente trabalhar com comissão dentro do salão? É principalmente pelo fato de que a gente consegue diminuir os nossos custos fixos, porque quando a gente tem um profissional de carteira assinada, além do salário que a gente paga todos os meses, ainda tem todos os encargos de férias, 13º, FGTS, então acaba ficando muito oneroso para o salão, e é um gasto que você tem independentemente do quanto você fature no mês. Agora, quando a gente trabalha com comissão, a gente paga um percentual em cima das nossas vendas, que pode ser muito positivo, porque a gente só paga em cima do que o profissional faz, mas ao mesmo tempo é aí que mora o maior perigo da comissão. Porque se você acorda um percentual errado com o profissional, não importa o quanto o salão fature, que você vai continuar com prejuízo, porque é um percentual em cima do faturamento. Então, é um gasto que não se dilui quando você vende mais. Ele acompanha o crescimento do faturamento. O que é diferente, por exemplo, dos gastos fixos. Se eu pego o aluguel, o salário da recepcionista, uma profissional de serviços gerais, é o mesmo valor todos os meses. Então, acaba que quando eu faturo mais, esse gasto se dilui. Mas dá para a gente trabalhar com a comissão, desde que a gente consiga entender qual é o valor ideal para a nossa estrutura. Por isso que eu te digo que o maior erro que você pode cometer é basear o valor da sua comissão com base no que o salão concorrente paga. Inclusive, é até muito comum, quando a gente vai contratar um profissional novo para o salão, o profissional já chegar dizendo: olha, eu recebia tanto no salão X, no salão que eu trabalhava antes, então eu quero um valor parecido. E aí, quando você está começando na área da beleza, você pode até ficar mais vulnerável a aceitar isso que o profissional está impondo. Mas você tem que ter cuidado com isso e primeiro entender se esse percentual de comissão cabe na sua estrutura, porque isso vai variar muito do que você oferece para o profissional. Até quando a gente compara, por exemplo, um salão de shopping com um salão de bairro, muitas vezes o salão de shopping paga um percentual de comissão para o profissional mais baixo. Por quê? Porque ele tem uma estrutura mais cara, tem recepcionista, tem um aluguel muito mais alto, tem uma estrutura muito mais onerosa. Enquanto muitas vezes um salão de bairro, às vezes você paga um aluguel mais reduzido, às vezes você não tem recepcionista ainda no seu espaço, então você tem mais margem para trabalhar e pagar uma comissão mais alta para o profissional. O que acaba compensando também, porque muitas vezes o salão de shopping, apesar de pagar uma comissão mais baixa, o valor do serviço é mais caro. Enquanto no salão de bairro, por exemplo, você pode cobrar um valor mais baixo da sua cliente, só que o profissional ganha um percentual de comissão mais alto. Então acaba saindo uma coisa pela outra, e o que eu costumo dizer é que antes da gente contratar qualquer pessoa para o nosso negócio, a gente tem que ter muito claro qual que é a nossa proposta. O que é que eu ofereço, como é a minha estrutura, até quanto eu posso pagar de comissão, porque a gente vai fazer essa contratação com muito mais segurança, com muito mais certeza da decisão que a gente está tomando e não vai ficar vulnerável àquilo que o profissional quer impor. Pelo contrário, você já tem clareza do seu negócio, você já tem clareza da sua proposta, da sua estrutura, e com base nisso, você vai procurar pessoas que têm uma visão de mercado parecida com a sua, que esteja disposta a crescer junto com você. Porque essa parceria que acontece quando a gente paga a comissão, que a gente acaba se enquadrando na lei de salão parceiro, ela não pode acontecer só da boca para fora, ela tem que acontecer na prática. Tem que ser um profissional com valores parecidos com o do seu negócio, com visão de mercado parecida, para que vocês consigam crescer juntos. Combinado? Agora, partindo para o cálculo, que é uma coisa bem simples. Se você não gosta de matemática, garanto que você vai conseguir entender também, que a gente vai fazer todo passo a passo para a gente entender como chegar na comissão ideal. Quando a gente vai calcular a comissão ideal para o nosso negócio, isso está envolvido dentro do processo de precificação. É nesse momento de precificar o nosso serviço que a gente vai entender todos os custos que estão envolvidos naquela prestação, a margem de lucro que a gente espera ter, para aí sim a gente entender o que é que cabe pagar de comissão para o profissional. Vamos pegar o exemplo do procedimento de mechas, que digamos que eu cobro aqui no meu salão a partir de R$ 500. R$ 500 é o meu 100%, é o que eu recebo da minha cliente, 100% do valor que eu cobro.
Agora, desse valor, eu vou começar a tirar os gastos que eu tenho e, por último, eu vou deixar a comissão, para a gente entender o quanto que a gente teria de margem para trabalhar. Então, digamos que das mechas que eu cobro R$500, R$50 é só de gasto com produto, ou seja, 10% do que eu cobro vai só para pagar produto. Além disso, eu também tenho gasto com taxa de cartão, que eu não cobro da minha cliente, eu já deixo embutido no meu preço. E de taxa de cartão, eu pago 2,5%. Eu também tenho gasto com imposto, que eu pago em cima do serviço vendido, que é 6%. E tenho também o gasto com a minha estrutura, os meus custos fixos, né? Somado ali aluguel, internet, energia, gasto com recepcionista, tudo que compõe a minha estrutura, que aqui a gente vai trabalhar com um total de 25%. Se você ainda não conhece esses valores do seu negócio, quanto que é a sua estrutura de custos, quanto que você gasta com o produto, eu tenho uma aula completa aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês, que eu ensino passo a passo de como calcular todos esses valores. Então termina de assistir essa aula aqui para você entender como é que a comissão se comporta nisso e depois você assiste essa aula completa de precificação para você calcular aí no seu negócio, tá? Se eu pego o 100% e diminuo por todos esses percentuais, sobraria 56,5%. Isso eu já considerei todos os gastos que eu tenho, tanto na prestação do serviço quanto a minha estrutura. A única coisa que está faltando aqui é a minha comissão e a margem de lucro que eu espero. Então, desse procedimento de mechas, digamos que eu quero ter 20% de lucro. Então, o máximo que eu poderia pagar de comissão para o profissional seria 36,5%. Esse cenário aqui, quando a gente considera, é até um cenário bom. Essa é uma margem boa de comissão, 30%, 35% de comissão para o profissional. Mas isso aqui vai depender muito dos gastos que você tem. Porque se você, por exemplo, tem um custo fixo que fica em 30%, todo esse cenário aqui vai mudar. Você já não vai poder mais pagar 36,5% de comissão. O que vai sobrar aqui no máximo para você pagar seria 31,5% de comissão para o profissional. Se você gasta mais de 10% com produto no procedimento, também vai acabar diminuindo a margem de comissão que você pode pagar ou você vai ter que mexer na sua margem de lucro. Por isso que esse cálculo é uma coisa que tem que ser muito particular de cada salão, não dá para se basear na concorrência, e também de cada serviço. Todo esse processo a gente precisa fazer em cada procedimento, porque às vezes a gente vai gastar mais com produto em um do que no outro. Às vezes a sua taxa de cartão pode ser maior. Então tudo isso a gente tem que avaliar de forma particular. É claro que aqui eu tô fazendo para vocês na lousa, né? Dá um trabalhinho maior se a gente for fazer isso para cada procedimento, mas a gente também, dentro do nosso curso de precificação, a gente tem uma ferramenta completa que vocês conseguem fazer todo esse passo a passo por lá e também simular alguns cenários. Então, por exemplo, se eu pagar 30% de comissão nesse procedimento, quanto que vai me sobrar de lucro? Não, Bianca, e se eu quiser pagar 40% para o meu profissional? Como que isso vai refletir no meu lucro final? Então, a gente consegue simular esses cenários para a gente conseguir chegar no valor que fique justo para o profissional e, no final das contas, traga a margem de lucro que você precisa. E se você está gostando do vídeo, já conseguiu clarear a sua visão de como a gente calcular a comissão ideal, já curte aqui e se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse. Eu vou entender que você gostou do vídeo e trazer outras variações desse conteúdo para a gente conversar. Outro ponto interessante quando a gente fala de comissão é a gente avaliar como é que se posiciona um salão que é generalista e um salão que é especialista. Trazendo o exemplo do pé e mão simples. Na maioria dos salões generalistas, o pé e mão simples ele serve mais como serviço de atração de cliente. A gente não tem muita margem, né? Normalmente é um serviço que só paga as contas. Então, nesse caso, o salão pode se permitir pagar um percentual de comissão mais alto para o profissional, porque é um procedimento que ele não vai ganhar. Mas a gente tem que ter cuidado também para não acabar optando por esse tipo de estratégia, mas na prática a gente não está conseguindo converter para os outros procedimentos que realmente trazem lucro. Inclusive, eu fiz um vídeo falando só sobre os principais erros que a gente pode cometer sobre precificação, e esse é um dos piores, tá? Mas voltando para o que eu estava falando.
Um salão generalista pode pagar um percentual de comissão mais alta no pé e mão, porque ele não vai lucrar tanto. Agora, se eu pego uma esmalteria, por exemplo, e essa esmalteria paga uma comissão mais alta, foi embora todo o lucro do negócio. Como eu falei lá no começo, você pode vender o dobro, o triplo do que você vende hoje, mas você vai continuar sem ver o lucro, porque o seu único serviço, seu carro-chefe, não traz lucro para você, porque você paga uma comissão muito elevada. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse tato, por isso que eu falo que o cálculo da comissão ele tem que ser individual por serviço, para a gente ter essa visão, e ter a ciência também que comissão não é a única coisa que segura o profissional. Ela é importante? Sim, porque é o ganha-pão do profissional. Mas, em contrapartida, quando a gente vai escolher uma empresa para trabalhar, no caso dos profissionais, eles colocam a empresa deles dentro do salão de vocês, a gente também precisa cuidar do ambiente. O profissional, ele também está atento à possibilidade de crescimento, de desenvolvimento que você oferece dentro do seu espaço. Então, não é só a gente pagar a comissão mais alta que vai fazer com que o profissional fique com a gente. É a gente ter um sistema de trabalhar com metas, para a gente estimular o crescimento desse profissional, é a gente trazer treinamentos constantes, é a gente criar um ambiente que seja agradável, que seja confortável de se trabalhar, que o profissional sinta esse relacionamento próximo com você, né? Muitas vezes a gente acaba criando ali uma relação quase de família, porque a maior parte do tempo tanto do profissional, como muitas vezes o seu também como dona, é dentro do negócio. Então é muito importante a gente levar em consideração todos esses aspectos, trabalhar o endomarketing. Bianca, o que é endomarketing? É o marketing interno do negócio. Muitas vezes a gente se preocupa em estar decorando o salão para o Dia das Mães, para o São João, pensando em marketing para atrair cliente, para vender mais, mas muitas vezes a gente esquece dos nossos clientes internos, de fazer esses momentos de confraternização, de comemoração, de não só passar um feedback negativo quando está insatisfeito com uma coisa, mas também de elogiar em público, de passar um feedback positivo, de estimular o crescimento daquele profissional, que todos esses aspectos eles levam em consideração no momento de continuar com você. É claro que existe uma certa rotatividade, é normal isso dentro do mercado da beleza, tem profissionais que vêm e vão, e a gente precisa aceitar esse processo também, né? Porque as pessoas vão encarando novos desafios ao longo da vida, mas quanto mais a gente consegue criar esse ambiente e ser transparente com os profissionais, melhor a gente consegue fidelizar esse profissional também dentro do salão e diminuir essa rotatividade. Aqui eu apaguei aquele exemplo anterior e trouxe um outro cenário para a gente conversar também sobre o que é que a gente pode fazer quando a gente se depara com uma situação em que a gente está pagando uma comissão mais alta do que a gente poderia pagar. Nesse exemplo aqui, sobraria 45,5% para a gente distribuir entre comissão e entre lucro. Eu coloquei uma lucratividade de 15%, que é uma lucratividade de boa para normal no mercado da beleza, e sobraria 35,5% de comissão para a gente pagar para os profissionais. Nesse cenário, digamos que você olhe para o resultado e diga assim, Bianca, hoje eu estou pagando uma comissão mais alta do que eu deveria. Com essa comissão que eu pago hoje, eu não estou conseguindo ter lucro. O que você pode fazer nesse caso, porque eu sei o quanto é difícil a gente buscar renegociar a comissão para um profissional, que claramente ninguém quer ganhar menos do que já estava acostumado a ganhar, uma possibilidade que a gente tem para contornar essa situação são duas. Ou a gente pode aumentar a nossa tabela de preços e diminuir o nosso percentual de comissão, mas o profissional, em valor real, né, ele vai continuar ganhando a mesma coisa, porque eu diminuí a comissão dele, mas eu aumentei o valor de serviço. Vou até deixar um exemplo aqui na tela mostrando para vocês como é que a gente faz essa simulação dentro da planilha, tá? Esse conteúdo tá dentro do nosso curso de precificação. Ou a outra possibilidade que a gente tem é passar a descontar algum tipo de taxa. Então, nesse momento, cabe você ser muito transparente com o profissional, com relação a como é que está a situação hoje, que não dá para continuar nesse formato, e realmente trazer essa clareza para o profissional. E dentro disso, vocês acordarem algum tipo de taxa. Ou seja, se você paga uma comissão mais elevada, o profissional vai passar a assumir a taxa de cartão, ou ele vai passar a assumir o gasto com produto, ou você vai cobrar uma taxa, né, um percentual de taxa administrativa para o espaço. De modo geral, para quem está começando agora e tem a possibilidade de fazer tudo ajustadinho já do início, eu aconselho não fazer esse tipo de desconto, porque aí você já padroniza o processo, né? Já assume o que é que o salão vai dar, o que é que o profissional vai dar, e não fica tendo esse tipo de descontos por fora. Já do início você decide de quem é o produto, de quem é a taxa de cartão, quem vai arcar com os custos fixos, o cafezinho, então já fica tudo padronizado desde o início.
Agora, realmente, se você está numa situação que você vê que pagando essa comissão é insustentável, aí a gente tem que optar por essas outras alternativas e, como eu falei, ser bem transparente com o profissional para a gente buscar reverter essa situação. Porque se continuar assim, ou o salão fale ou você acaba se afundando em dívidas. Para quem ficou até o final do vídeo, eu decidi deixar 2 presentes aqui para vocês. O primeiro é um material que vai estar aqui na descrição desse vídeo, com a média de comissão que normalmente é paga no mercado da beleza, mas com o asterisco. Não é para vocês se basearem nesse valor para calcular a comissão do salão. Vocês precisam fazer todo esse passo a passo que eu ensinei aqui, e esse material vai servir mais como referência. Eu deixei para vocês uma média de quanto se paga quando o salão assume todos os produtos e quando o salão trabalha com os produtos dos profissionais. E como vocês vão ver lá, não é uma diferença tão grande, porque o maior custo que a gente tem dentro do salão não é o custo com produto, é custo com comissão e custo com a nossa estrutura. Por isso que é importante a gente fazer esse cálculo de forma individualizada, porque com certeza a sua estrutura é diferente da estrutura de qualquer outro negócio. E o segundo presente é um baita cupom de desconto para o nosso curso de precificação. Para quem se interessou, eu tenho um curso completo onde eu ensino vocês a precificarem produtos, serviços, locação de espaços. A gente fala sobre comissão também na prática, como é que a gente calcula a comissão ideal dentro da nossa ferramenta de precificação. A gente também fala sobre como fazer promoções da forma correta, formar combos, pacotes lucrativos e fazer promoções que você não perca a sua lucratividade. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também, com o cupom de desconto e especial para quem ficou até o final e veio por meio do YouTube, tá? Um beijão e até o próximo vídeo!